Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já parou para se perguntar o que realmente é prioridade na sua vida? Não aquilo que você responde de forma automática, mas o que as suas escolhas, os seus hábitos e a sua rotina estão revelando. Tem gente que diz: Deus é minha prioridade. Mas quando olha para o dia a dia, não encontra nem 5 minutos para orar. Outros afirmam: minha família é tudo para mim. Mas estão sempre ocupados demais, ausentes, deixando tempo com os filhos e com o cônjuge escorrer pelos dedos. E quantos dizem: minha saúde é importante, mas seguem negligenciando o corpo, ignorando os sinais da mente e abafando os gritos silenciosos da alma. A verdade é que as suas prioridades não estão escritas apenas nos seus lábios. Estão escritas na sua agenda. Estão registradas na forma como você gasta o seu tempo. Estão gravadas nas pequenas escolhas que você repete todos os dias. É duro admitir, mas muitas vezes a gente vive pedindo a Deus por coisas grandes, enquanto deixa de lado aquilo que é essencial. Pedimos bênçãos, mas não priorizamos o abençoador. Pedimos paz, mas não priorizamos momentos de silêncio. Pedimos amor, mas não priorizamos relacionamentos saudáveis. Hoje, você vai refletir comigo sobre o que realmente importa. Vai aprender a identificar o que sua alma está tentando dizer e como alinhar a sua vida com as prioridades que vêm do céu. Porque só quando colocamos o que é eterno em primeiro lugar, o resto da vida encontra o seu lugar certo. O que você vive revela o que você valoriza. Quer saber quais são suas prioridades reais? Não precisa de discursos, promessas ou justificativas. Basta olhar para onde você investe o seu tempo, a sua energia, a sua atenção. A neurociência chama isso de mapeamento de foco cognitivo. Tudo aquilo que você repete, tudo que você alimenta com constância, o cérebro registra como prioridade. E então ele começa a reorganizar sua vida em torno disso, como se fosse o centro de gravidade da sua existência. Ou seja, aquilo que ocupa sua mente comanda sua vida. Se o que preenche seu coração são distrações, o resultado será vazio. Se o que domina seus pensamentos é medo, sua caminhada será limitada. Mas se o que você cultiva é fé, propósito e presença de Deus, sua história será marcada por frutos que permanecem. Muitas vezes, não é falta de tempo, é excesso de distrações. É dar espaço demais ao que rouba sua energia e pouco ao que alimenta sua essência. Se hoje alguém olhasse apenas para sua rotina, sem ouvir uma só palavra sua, ficaria claro o que é prioridade na sua vida. Ouviriam apenas correria, preocupações e ausências. A sua agenda é o reflexo da sua alma, e o que você decide priorizar define quem você está se tornando. A Bíblia é clara sobre o que vem primeiro. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus declarou: busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro o céu, depois o resto. Mas o que vemos, muitas vezes, é exatamente o contrário. Pessoas correm atrás do resto primeiro. Correm por status, por conquistas materiais, por reconhecimento. E, no fim, quando o vazio continua gritando, pedem que Deus venha consertar aquilo que nunca deveria ter sido a base. A verdade é que prioridade não é discurso. Não é uma frase bonita em uma oração ou em um post. Prioridade é prática. É revelada naquilo que você protege, mesmo nos dias difíceis. É vista nas escolhas que você não negocia, mesmo quando precisa abrir mão de outras coisas. Prioridade é quando você decide que, se for preciso escolher, Deus vem antes do sono, antes do celular, antes do aplauso. É quando, diante da pressão da vida, você consegue dizer: eu sei o que é eterno,
e o eterno não pode ser trocado pelo passageiro. E é exatamente nesse lugar de ordem espiritual que as coisas começam a se alinhar. Porque quando o reino ocupa o primeiro lugar, o resto encontra o seu devido lugar. A neurociência do propósito. Quando você vive desalinhado com os seus valores, o cérebro entra em um estado chamado dissonância cognitiva. É como se houvesse uma guerra interna. De um lado, aquilo em que você acredita. Do outro, aquilo que você realmente faz. E o resultado dessa batalha silenciosa é pesado. Estresse emocional, porque a alma sente que está no lugar errado. Insegurança, porque a mente não encontra coerência. Exaustão, porque viver em contradição drena a energia vital. É como caminhar contra o fluxo da própria essência. Mas quando você decide alinhar o que acredita com o que vive, quando suas escolhas refletem aquilo que sua alma sabe que é verdadeiro, o cérebro responde liberando substâncias que trazem vida. Dopamina, que gera motivação e prazer no caminho. Serotonina, que dá estabilidade emocional e sensação de paz. Oxitocina, que fortalece vínculos saudáveis e profundos. A neurociência confirma o que a espiritualidade sempre ensinou. Felicidade não é excesso de conquistas. Não é sobre acumular, produzir ou mostrar. Felicidade é coerência. É quando a mente não precisa mais lutar contra a alma. É quando o corpo, emoções e espírito andam no mesmo passo. É por isso que Jesus disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus capítulo 6, versículo 22. Quando o foco é claro, o resto se ilumina. Como descobrir o que é prioridade para você? Vamos fazer um exercício juntos. Pare por um instante, feche os olhos e respire fundo, deixando que o ar não apenas encha os seus pulmões, mas renove também a sua mente e a sua alma. Sinta como se cada inspiração trouxesse vida e cada expiração levasse embora o peso que não te pertence mais. Agora, pergunte a si mesmo com sinceridade: o que eu mais quero viver nos próximos anos? As minhas escolhas de hoje estão me aproximando ou me afastando desse sonho? O que eu tenho alimentado em silêncio? Medos, distrações, culpas, relacionamentos tóxicos, que me impede de florescer? O que eu preciso cultivar mais? Fé, disciplina, amor, presença, gratidão, oração. Não apresse as respostas. Deixe que elas venham do coração e não apenas da mente, porque a alma conhece verdades que muitas vezes a razão tenta calar. As respostas que brotam de dentro de você valem mais do que 1000 conselhos externos. Por quê? No fundo, você já sabe o que é prioridade. Você só precisa coragem para admitir e humildade para reorganizar sua vida em torno disso. A Bíblia nos lembra em Provérbios capítulo 4, versículo 26. Faça planos a partir do que é reto e ande sempre por caminhos seguros. Clareza é força espiritual. É ela que dá a direção. Quando tudo ao redor parece confuso, pegue um papel e uma caneta. Separe em 2 partes. De um lado, escreva 3 coisas que você precisa deixar para trás. Do outro, 3 coisas que você precisa começar a valorizar de verdade. Depois, ore entregando sua lista a Deus e diga: Senhor, alinha minha vida com os teus planos. Me ensina a colocar em primeiro lugar o que vem de ti e a deixar de lado o que me rouba da tua presença. Esse simples exercício pode ser o início de uma vida muito mais leve, clara e cheia de sentido. Porque quando você escreve, você torna visível o que estava escondido. E quando entrega a Deus, você transforma a intenção em ato de fé. Deus é um Deus de ordem. Deus nunca te chamou para viver em confusão. Ele não é Deus de desorganização emocional. Ele é Deus de princípio, de clareza, de foco. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão.
e sim de paz. Ou seja, tudo o que nasce do coração dele carrega ordem, equilíbrio e descanso interior. Provérbios capítulo 4, versículo 25, nos lembra: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Isso significa que prioridade é direção, é ter um norte, é alinhar o que é pequeno com o que é eterno. Quando você se perde em distrações, sua alma fica pesada, o coração ansioso e a mente fragmentada. Mas quando você alinha a vida ao reino, tudo ao redor encontra o seu lugar. A paz substitui a pressa. A clareza substitui a confusão. E até as coisas simples do dia a dia passam a ter sentido, porque agora estão conectadas a um propósito maior. Deus não quer que você viva correndo em círculos, mas caminhando em linha reta. Não deseja que você se desgaste tentando agradar a todos, mas que viva em fidelidade ao chamado dele. A verdadeira liberdade nasce quando o centro da sua vida deixa de ser o resto e passa a ser o reino. Prática espiritual para clareza interior. Hoje, separe 10 minutos só para você. Pegue papel e caneta. Sente-se em silêncio. Desligue o celular e permita que sua mente desacelere. Agora, desenhe 3 colunas simples. 1. O que eu valorizo. Escreva o que você diz ser importante para a sua vida: fé, família, saúde, propósito, descanso, relacionamentos. 2. O que eu estou vivendo. Descreva: como está a sua rotina hoje? Onde você gasta mais tempo? O que ocupa seus pensamentos? Quais escolhas você tem feito diariamente? 3. O que preciso mudar. Liste os ajustes necessários para que o que você valoriza se torne real. Talvez seja diminuir distrações, cuidar melhor do corpo, ter mais tempo com Deus, estar mais presente com quem você ama. Depois, faça uma oração sincera, como um ato de entrega. Senhor, alinha minha vida com os teus planos. Me ensina a colocar em primeiro lugar o que vem do céu, e me dá força para deixar de lado tudo aquilo que me rouba da tua presença. Esse exercício simples pode ser o divisor de águas que a sua alma precisa, porque quando você escreve, torna visível aquilo que estava escondido. E quando você ora, convida o céu a reorganizar a sua vida de dentro para fora. Lembre-se, mudanças grandes nascem de pequenas decisões repetidas. E clareza é o primeiro passo para viver em alinhamento com o que Deus sonhou para você. Você não foi criado para viver em confusão. Deus não te formou para andar perdido, sem direção. Você foi chamado para viver com clareza, propósito e alinhamento. Hoje você aprendeu que prioridade não é discurso, é prática. Não é apenas o que você fala, mas aquilo que você protege. Não é apenas o que você deseja, mas aquilo que você escolhe, todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. As suas escolhas são sementes, e cada decisão que você planta hoje vai se tornar o fruto que você colherá amanhã. Por isso, pergunte a si mesmo: estou semeando o que é eterno ou o que é passageiro? Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho viver o que importa de verdade. Inscreva-se no Guardião da Consciência. Ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar do que realmente importa. Porque quando você descobre o que é prioridade, a vida deixa de ser apenas uma corrida cansativa atrás de coisas que nunca preenchem. Ela começa a ser plena, equilibrada, rica em sentido. Você passa a andar com leveza, porque sabe o que carregar e o que deixar pelo caminho. A verdadeira liberdade não está em ter muito, mas em saber escolher bem. E quando Deus se torna o centro, tudo ao redor encontra o seu lugar. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça, sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.